olá Angola, olá Moçambique. Muito boa noite. Hoje nós tivemos o maior acontecimento, o lançamento do primeiro satélite angolano, denominado AngoSat. Entretanto, foi uma das melhores notícias que tivemos. O povo angolano em si está muito feliz e nós também, não é, doutor? Palavra. É verdade, foi um dos Mais melhores do que palavra. acontecimentos. Entretanto, não poderia ser melhor, pois vamos entrar para 2018, não é? Em grande, doutor. Em grande não, mesmo. nós foi em grande. Isso, em termos de avanço tecnológico, estamos no top. Pelo menos em África, estamos no top e isso nos deixa tanto quanto congratulado com as evoluções e os passos que, na verdade, o nosso país está dando. Então, na qualidade de sermos, também a mim me sinto muito orgulhoso por esse grande episódio em que é uma história que vai remontar anos, a gente vai contar sempre, né? É verdade. Yeah. Queremos, pois, parabenizar os dirigentes, não é? Exatamente. Do nosso país por Sim. este grande acontecimento, que não foi qualquer um acontecimento. Exatamente. Agradecer aos telespectadores que estão aí, que aguardaram por nós, não é? Sendo que entramos um bocadinho em cima da hora. Um beijo grande para todos vocês que estão do outro lado e Feliz Natal. Um próspero ano novo, que é o que nós vamos ter, de certeza. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante pertinente. Vamos falar sobre aquele órgão que é responsável por todas as partes, por todas as funções do nosso corpo. Vamos falar sobre a manutenção, o funcionamento do fígado, na manutenção da nossa saúde, não é? Do nosso corpo, Exatamente. Não é, doutor? Olha, nós hoje, a princípio, querer agradecer, vamos falar sobre a importância do fígado na manutenção da nossa própria saúde. Significa que, de uma forma, alegrar, não é assim, os nossos grandes desafios e os nossos passos muito alargados que o nosso país está a dar. E eu acredito que só teria a oportunidade de quem vai visualizar essas histórias todas ao longo dos tempos, aquele que mantiver a sua saúde em dia. Verdade. Significa que para podermos nos alegrar com isso, temos de ter saúde. Então, hoje nós vamos falar sobre a importância desse órgão na manutenção da nossa própria saúde. Na verdade, o tempo já lá se foi e nós vamos fazer o que for necessário para fazer em termos de remir o nosso próprio tempo, que é para, então, acho que os nossos telespectadores continuando a dar esta festa enorme e múltipla que está a acontecer agora. É verdade. O país está em festa. Exatamente. Entretanto, doutor, é importante frisar aos nossos telespectadores que o fígado é mesmo responsável de todas, mas de todos os órgãos do nosso corpo. E dizer também, não é, que nessas épocas festivas, o que é que nós fizemos? Nós acabamos por fazer uso de tanta coisa e quem sai como prejudicado? O nosso fígadozinho. Entretanto, temos que chamar até de fígadozão, doutor. Entretanto, para não dar muita volta, eu vou pedir ao doutor que comece já a nos falar, não é, algumas das importâncias do nosso fígado. Exatamente. Muito obrigado. Mas antes de podermos traçar relativamente a importância da manutenção do fígado na nossa própria saúde, poderíamos começar a destacar mais ou menos de como ele é, né? Assim que é para podermos ter uma noção correta daquilo que realmente está a consistir e a funcionar. Letícia, nós sabemos perfeitamente de que o fígado ele exerce múltiplas funções, mas muitas funções mesmas, em que, na verdade, ele também vai dando a sua exerção naquilo que realmente Letícia acabou de expor, que ele vai dando o controle daquilo que é um funcionamento generalizado do nosso próprio organismo. Porém, existem algumas causas muito importantes que faz com que o nosso organismo torne a ser, ou seja, o nosso fígado torna a ser um elemento de extrema importância pelas vitais funções múltiplas que elas vão tendo em volta daquilo que é o benefício da nossa própria saúde. Todavia, o fígado, para começar, naquilo que é a sua própria importância, nós sabemos perfeitamente em que ela desempenha um papel extremamente fundamental. São várias, mas tem uma que ela desempenha mais, que é a própria secreção da bilis.
ok? Anatomicamente falando, dentro daquilo que é o processo digestivo, nós vamos encontrar muito funcionamento, vamos encontrar aí a boca, o esôfago, o estômago, vamos encontrar o intestino delgado, o intestino grosso, e posteriormente, a nível da região do fígado hepático, vamos encontrar os órgãos famosos anexos. Okay? Então, esses órgãos anexos, ele tem como função, o fígado, na sua maior parte, fazer a secreção de bilis. Essa secreção de bilis, que é uma hormônio de extrema importância, cuja sua função é poder criar um processo sintético, sintetizar, posteriormente, os alimentos que vamos digerir. O sangue, que em volta e meia, vai ter o seu processo circulatório, porque tem sido as suas verdadeiras funções. Então, era só para dizer que essa mesma secreção, esses mesmos hormônios da própria bilis, ele, em nosso organismo, ele funciona como um detergente natural para o nosso próprio corpo. É como, por exemplo, bem prático aqui, Letícia, como mãe de casa, sabe, nós até já fizemos essa prática, que quando nós pegamos um tecido de roupa para lavar, precisamos de uma forma imergir algum determinado produto para ver se tiramos até a última mancha que tem lá em termos de surgidante. Então isso também acontece. O bilis, ela tem essa mesma função, nos sirva como um detergente natural. Que significa que a função dela é eliminar primeiro toxinas que estão dentro do nosso próprio organismo. Segundo, é eliminar gorduras que estão a nível do nosso próprio organismo. Terceiro, é eliminar micróbios, que são os agentes agressores, principalmente que se estendem a nível do próprio sangue e a nível do próprio fígado, por intermédio dos alimentos que vamos poder digerir. E ele ainda não só ajuda a neutralizar o nível de acidez estomacais, que faz com que algumas pessoas tenham sempre sensação de queimação a nível de estômago, eles são hiperacidez a nível do próprio estômago. E como se não bastasse, ela ajuda na remoção. O que acontece? Tudo que é toxina, ela remove para fora do nosso próprio organismo. Por isso é caracterizado que o fígado, ele é um sistema exócrino, porque ajuda a secretar as próprias toxinas, e ela também é endócrina, que ajuda a dar a produção desses próprios elementos, que é de extrema importância vital. Então, o que vai acontecer? Posteriormente, quando nós vamos criando algum processo extremamente agressor ao nosso próprio organismo, estou aqui a dizer, vinculadamente, na maneira de como nós nos alimentamos, principalmente aquilo que nós chamamos como excesso de aberrações alimentares. Quando estamos diante desses episódios, nós aí estaríamos diante de um elemento comprometedor do nosso próprio fígado. Então, o que acontece? Para além disso, ele ainda vai criando algumas funções de poder neutralizar algumas toxinas que já estão dentro do nosso próprio organismo, em que eventualmente não se consegue expulsar por fora. Então, ele neutraliza e ele deixa de ser um maléfico elemento que eventualmente consiga destruir a nossa própria integridade física. Por isso é que dissemos que em outras questões, esse mesmo elemento tem servido também como um antídoto. Se a Letícia perceber bem, aqui nós já temos dito constantemente que o nosso organismo é um dos elementos que não pretende ter toxina. Ele diretamente tem substâncias que ajudam na rejuvenescência. Porque o fígado, Letícia, ele é um órgão que parecia, para além de ser um dos maiores órgãos que o nosso organismo ela tem, se, por exemplo, mesmo em fase de alguma cirurgia por necessidade, eliminarem alguns tecidos, algumas membranas citoplasmáticas, ele ainda tem o poder de poder fazer a sua própria rejuvenescência. Significa que em nenhum momento ele vai admitir com que esses elementos resíduos tóxicos permanecem dentro do nosso próprio organismo. Então, todavia, ele tem de evitar muitos esforços que é para posteriormente tirar. Mas, infelizmente,
Sendo olha, um órgão que se calhar é pouco falado, e já dizer por que estamos a trazer aqui esse tema hoje, porque estamos num momento de festas, né? Estamos a festejar N coisas, estamos a festejar o nosso primeiro satélite, estamos a festejar as quadras festivas, festejamos ainda ontem o Natal, assim daqui a mais alguns dias vamos festejar, passagem de ano. Então significa que de tanta agressividade que o nosso próprio fígado vai ter, porque em nenhum momento, nunca ainda encontramos um laboratório tão complexo em termos das suas próprias investigações do que o próprio fígado. Então ele às vezes vai perdendo algumas vitalidades, em que vai fazendo com que o mesmo fígado torne a ter uma insuficiência hepática, porque realmente ele também ajuda na prejudicação daquilo que são as próprias artérias hepáticas, que ajudam a irrigar com muita incidência aquilo que é o próprio funcionamento do fígado. Porém, começam a surgir agora alguns problemas, porque assim, muita gente dá mais atenção ao coração, porque ele sabe que tem um batimento acelerado cardíaco. Muita gente dá mais atenção à sua dor de cabeça porque dói, dá um sinal. Muita gente dá mais atenção a seu órgão, o estômago, por exemplo, porque sabem que o estômago está doendo. Por aí fora, muitos exemplos. Mas já o fígado, pouca gente dá a sua importância, porque sabemos perfeitamente que ele é um assintomático, em grandes casos. Que quando ele mostra algumas razões pela qual você destruiu o teu próprio organismo, é porque o fígado já está entrando em estado severo, em estado extremamente crítico. Por que trouxemos esse tema? Para falarmos sobre a importância do fígado na manutenção da nossa própria saúde. Porque os quadros em nosso consultório, principalmente a nível da nossa própria clínica, está sempre preocupante. Significa que 90% de todos os pacientes, crianças, jovens e adultos, que estão a ser diagnosticados e que estão a pensar em diversos tipos de exames, estamos aqui a compreender que estão a ter grandes problemas, lesões, intoxicação, inflamações, problemas hepáticos a nível do próprio fígado. 90%, Letícia. É difícil, a nível dos nossos exames, encontrar em 10 pacientes 4 que não apresentam dificuldade a nível do fígado. Se não é uma hepatite A, hepatite B, hepatite C, até algumas pessoas estão mesmo a ter uma insuficiência hepática e algumas pessoas ainda estão a ter mesmo problemas da própria cirrose, que é um estado terminal do próprio fígado. Então o que acontece? O fígado posteriormente torna a ser comprometido, onde eventualmente não consegue surgir as suas funções. Por isso é que eu tenho dito assim às pessoas, se porventura você que está em casa, nossos telespectadores, tiver que compreender cansaço excessivo, se tiver que aumentar de peso, má disposição, dor de cabeça, febre, deve ficar preocupado, porque normalmente começa a dar algumas evidências dos problemas do fígado. Porque muita gente olha pelo fígado e ele ignora. E muito de nós não sabemos que ele é o elemento de extrema importância da manutenção. Os enjoos também. A perca de apetite também. Tem sido os grandes vilões que faz com que o organismo fica comprometido pela sua própria função do fígado. Certo, doutor. Fez-se uma experiência, não é? Nós particularmente chamamos de isca e algumas pessoas chamam de fígado também. Exatamente. E, portanto, pagando uma garrafa de cerveja e despejando no fígado. Entretanto, ele parece cozido, doutor. Exatamente. Parece cozido. E nós somos capazes de fazer a utilização de 1 grade, 2 grades, até 3 de cervejas num só dia. Ainda não sou, Letícia. Independentemente do que estamos a dizer agora, mesmo até a isca, esse nome famoso que a Letícia acabou de descrever agora, que é o próprio fígado dos animais. Que as pessoas, quando aquilo está no mercado, as famílias vão para lá correndo para poderem comprar, porque dizem que é uma das carnes mais procuradas por causa da concentração de múltiplas vitaminas que esse mesmo órgão tem. Era só para dizer que a maioria parte das vitaminas que ela tem, se em algum facto esse animal tiver que ser morto por alguma determinada doença,
As famílias em casa devem saber que as grandes quantidades que a vitamina tem também têm sido as grandes quantidades da doença que a isca possa ter, que é o fígado. Porque assim, tudo que se chama resíduo, ele não penetra a nível do próprio organismo, tirando as bebidas alcoólicas, que são as hepatites alcoólicas, está certo? Tirando esse elemento, tudo que é uma concentração residual, a tendência é de permanecer a nível do fígado. Pois, esta é a Então, função do se fígado. o animal também tiver algum problema, alguma disfunção, alguma doença, quer ela crônica, porque a maioria parte das doenças que afetam o fígado é crônica e degenerativa, por isso que ele afeta muito até alguma desordem neurodegenerativa, vai criar também algumas outras desordens que eventualmente podem causar esse distúrbio a nível do organismo. Então, existem bactérias, existem micróbios, existem outras lesões que, por mais que as pessoas tiverem que ferver 100%, aqueles determinados alimentos, existem as bactérias que não morrem. Eles presenciam. Então, elas tornam ser doentes de uma forma assim. Então, por que é importante essa manutenção? Porque muita gente, às vezes, ignora. Nós temos feito manutenção em tudo, às vezes, no nosso próprio organismo. Mas nós não queremos fazer a manutenção no nosso próprio fígado. De que forma agora? Se calhar aí os nossos telespectadores em casa poderiam se perguntar de que forma é que nós devíamos fazer a manutenção no nosso próprio fígado. Há duas vertentes de extrema importância que eu queria passar aqui, que essa é mesmo muito importante para mim. Primeiro, vamos imaginar o excesso da alimentação. Para além do excesso, que tipo de alimentação nós estamos a digerir? Existem aqueles alimentos, já que dizemos agora, os refrigerantes, quais são o impacto negativo que ele pode dar a nível do nosso próprio fígado? Há bebidas alcoólicas, as carnes, que é o excesso da própria proteína animal, que já entra em divergência, que já repelem ao nível do próprio fígado. Porque assim, o fígado, para além disso, de excretar, eliminar toxina, retirar toxina a nível do nosso corpo, deitando para fora, ou seja, transformar as toxinas, porque assim, Letícia, até os alimentos ricos em hidratos de carbono que nós digerimos, o nosso fígado, ele transforma em algumas moléculas, percebe? Em que essas próprias moléculas têm sido moléculas da glicose, em que ele vai dando alguma transformação a nível da nossa própria artéria e a nível da nossa própria célula. Significa que, por aquilo que nós estamos aqui a especificar agora, essa mesma situação, ele ainda vai ajudar na produção das vitaminas A, da vitamina C, da vitamina K, da vitamina E. Significa que quando nós vamos criar essas aberrações e por metermos esses alimentos seriamente tóxicos, estamos a falar do excesso de gordura, das carnes, estamos aqui a falar do refogado, dos hambúrgueres, dos fast foods, da margarina, da polpa manteiga, em tudo. Aliás, fritas. Como se não bastasse, aliás, ele também controla diretamente o nosso sistema circulatório. Ao longo de algum tempo, nós vamos conseguir consentir que o nosso fígado fica extremamente abarrotado. Ele perde aquilo que é a sua fiabilidade em termos das próprias características que lhe dá, em termos da própria manutenção, porque ele ajuda na manutenção não só na qualidade de sangue, mas também naquilo que realmente ele faz a nível dos alimentos que digerimos. E a outra questão que faça com que o nosso fígado torne a ser abarrotado, que muita gente não sabia. Letícia, eu vou esclarecer, e é uma bomba para você. É o estado da nossa própria mente, psicológico, neurodegenerativo. Porque muita gente nunca algum dia achou e considerou que quando nós estamos em um sistema de depressão, quando nós estamos em um sistema de baixa autoestima, quando nós estamos com a nossa mente pensando pura e simplesmente em algum desastre, em algum problema ocorrido, quando nós aceleramos as nossas preocupações naquilo que realmente ainda não aconteceu e nem temos a certeza se de facto vai acontecer, é o segundo maior problema que pode produzir a nível do fígado, porque ele produz algumas enzimas que essas lhe caracterizam em sistema extremamente patológico. Daí que começa a criar muitas infecções nas vias urinárias, nas vias pulmonares. Vamos para um curtinho intervalo e voltamos já já. Lembra dos nossos telespectadores,
que continuem aí do outro lado. Vamos sair agora para um curtinho intervalo e voltamos já já. Ora viva, estamos de volta. É mais um seu, meu, nosso programa Consulta. Aqui sou eu, aqui você, aqui somos nós. Lembrar aos nossos telespectadores, para quem entrou agora, não é? E não sabe do que estamos a falar hoje, nós estamos a falar sobre a importância do fígado na manutenção da nossa própria saúde. Entretanto, para você que quer ligar, já pode entrar em contato ligando para o 928-392451. Repito, 928-392451. Doutor, estamos de volta. Exatamente, Certo, Letícia. doutor. Nas épocas natalícias, nós fizemos a utilização de vários alimentos não muito adequados, eu posso reconhecer. Eu recebi como prenda, vou dizer, acho que 7 ou 8 caixas de chocolate diferente. Recebi um dos chocolates que eu mais gosto, que é o Rocher, e recebi em duplo, não é? Entretanto, tenho mais de 6 em casa. E recebi alguns chocolates franceses de 1990 e 1960. Então, são chocolates que são feitos com alguma coisa mais adicional. Tem chocolate branco e tem o chocolate amargo. Entretanto, doutor, eu acredito que tudo isso acaba danificando algumas coisas em nós. Sem falar das bebidas alcoólicas, sem falar da forma em que nós fizemos a utilização do tabagismo quando é época natalícia. Estamos sempre fora, saímos, queremos aparar e estar aí a fumar, queremos dar, principalmente nas nossas crianças, um monte de bolo, de chocolate, queremos fazer tanta coisa, tantos doces, que muitas das vezes acabamos até o ano novo dentro da casa sem conseguir sair, sendo que temos que trabalhar. E eu gostaria que o doutor também frisasse um bocadinho mais acerca disto. Letícia, fica à vontade. A nossa entrevista de hoje é tão aberta, certo, em que nós, na verdade, trouxemos mesmo esse tema aqui, a importância da manutenção do fígado, naquilo que é a manutenção da nossa própria saúde, ok? Porque nós estamos diante de um episódio de quadras festivas, onde nós estamos a andar, estamos a visitar, visitamos família, e nós vimos desde